Algumas pessoas aqui sabem que a minha formação originalmente foi na faculdade de jornalismo, mas o que nem todo mundo sabe é que eu nunca segui nessa carreira, porque já na faculdade eu me desencantei um pouco com a profissão e fui seguir outros caminhos. Mas justamente por isso, eu tenho uma admiração muito profunda por profissionais que se encantaram com essa carreira e que a desempenham bem. É o caso da convidada de hoje. Ela é uma jornalista primorosa que tem uma capacidade que eu admiro muito em alguns poucos profissionais. A capacidade de fazer um jornalismo coerente, responsável, de qualidade e ao mesmo tempo se preocupar com os princípios éticos e se atentar para as questões sociais que estão aí no mundo circundando a gente. Bem-vindos a mais um vídeo da série Potências Negras. Hoje, com muita alegria, eu recebo Flávia Oliveira. Flávia, meu bem, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, viu? Tava pensando... Você é um menino... eu vou falar gente. menino porque eu não tenho idade pra ser sua mãe, então é fato. Mas você é um menino que eu acompanho, admiro e gosto muito. Já falei em privado, então agora eu falo em público. É isso. Eu tava mais cedo Bem-vindo. lembrando do dia em que a gente se conheceu, que a gente tava trocando ideia assim, e você falando sobre a sua vida de jornalista e de sambista. E eu gostei de você muito imediatamente. Não foi? Foi uma conversa ótima, assim, a gente na fila esperando um drink e trocando uma ideia. E é um prazer ter você nesse projeto, falar um pouco do teu trabalho e da tua jornada. Das coisas que te movem também. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir uma coisa que eu tenho pedido a todos os convidados desse projeto, dos mais famosos aos mais anônimos, que é que você se apresentasse. Quem é você, como Flávia Oliveira se apresenta? Uau! Bom, oi Murilo. Eu sou Flávia Oliveira, uma jornalista, nascida, criada e que escolheu viver no Rio de Janeiro. Isso é fundamental, né? Pensando nesses dias de hoje. Formada pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou mãe da Isabela, minha única filha biológica, mas sou mãe de uma legião de filhos de todas as idades. Sou filha de Iemanjá, talvez por isso tenha essa maternidade muito presente em mim. Posso me denominar também uma ativista, né? Eu faço parte do Conselho da Anistia, do Observatório de Favelas, do SESC, de algumas instituições. Atuo no jornalismo econômico faz 27 anos, mas também escrevo, né, sobre assuntos sociais, indicadores sociais, desigualdades, pobrezas. Escrevo para o jornal, faço TV, faço rádio, estou por aí pelas redes sociais, então acho que dá para falar de multimídia. Sou uma carioca, torcedora da Beija-Flor e sambista, como você já lembrou. É isso aí. Muito bom, muito bom. A gente não é uma coisa só, né? Múltiplas coisas, eu acho isso bonito, assim. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, assim, né? Você se nomeou uma ativista, falou sobre essa preocupação com essas questões todas. Acho que eu sou jornalista de formação e eu, pelo menos na minha trajetória profissional, eu nunca exerci a profissão de jornalista dentro do espaço de uma redação. E para mim sempre foi muito complicado ocupar esse espaço do campo da comunicação, porque é um espaço que, especialmente dentro do jornalismo mais tradicional, digamos assim, é muito difícil ser militante. Né? E você trabalha com jornalismo econômico, né? Que é essa coisa, uma discussão que muitas vezes está pautada em torno de questões políticas muito amplas, que não chegam para as pessoas ou que interessam a grupos muito específicos da sociedade. Como que você foi parar nesse lugar e como que é o exercício desse trabalho para você? Acho que tem muita gente que tem dúvidas em relação a isso. De onde é que surgiu? Porque eu realmente, até pelo tipo físico, né, por características étnico-raciais, é uma raridade. Não são muitas mulheres negras no jornalismo econômico. Não são muitas mulheres negras no jornalismo, né? A gente ainda não tem a representatividade ou a proporcionalidade que a gente gostaria, muito menos no jornalismo econômico. Mas eu estudei estatística no ensino médio, numa escola técnica federal aqui no Rio de Janeiro, e quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu era das poucas alunas que tinham alguma intimidade com número, né, com interpretar números, montar tabelas. Era um tempo, final dos anos 80, quando eu entrei na faculdade. E acabei
em alguma medida, me envolvendo com todas as coberturas, pautas, já na faculdade, que se relacionavam com questões de pesquisas, análise de dados, esse tipo de coisa. Comecei a trabalhar, na verdade, por assessoria de imprensa, mas tive um convite para cobrir férias no Jornal do Comércio, e o que eu sempre quis foi fazer jornalismo, essa mídia diária, né? Jornalismo propriamente. Então, saí do meu velho emprego, fui para o Jornal do Comércio e já entrei no jornalismo, nas redações, pela economia, de onde nunca mais saí. Agora, qual é a diferença? Eu passei por todas as áreas de economia. Mercado financeiro, negócios, fui colunista de negócios mais tarde no Globo, cobri varejo, cobri os bancos, a quebradeira dos bancos, a partir do Plano Real, o que a gente chama de geral da economia, que é muito serviço, feira, supermercado, né? E aí caí já com uns, sei lá, perto de 10 anos de profissão, talvez, na cobertura macroeconômica, que envolvia, além daqueles indicadores todos que a gente ouve por aí, PIB, inflação, etc., toda a cobertura de indicadores sociais. Ali eu me encontrei. Ali era assim, é esse o jornalismo, né, que eu quero fazer. Mas foi a partir daí que eu consegui, então, conciliar a jornalista, produtora de conteúdo, etc., que fornece conteúdo para essas empresas jornalísticas, e esse lado que você falou de militante ou de ativista, que é uma aproximação maior com os movimentos sociais, né? Então, daí o diálogo mais próximo com a anistia, com os movimentos populares de favela, com o movimento de mulheres, com o movimento de mulheres negras. E isso tem muito a ver com o lampejo, a fagulha inicial de se tornar jornalista, né? A gente tem muito esse desejo de transformar o mundo, se possível, mas senão o bairro já estava bom, né? Sim. Acho que você traz coisas muito boas, assim, falando dessa trajetória. E eu fiquei curioso de saber como é que tem sido isso hoje, né? Você comentou que vem abrindo outras frentes e fazendo o seu trabalho como jornalista, pagando as contas e mantendo o seu padrão de vida, mas também se movimentando em outros circuitos e fazendo outras frentes, assumindo outros projetos. Como é que tem sido isso e, de certa forma, assim, por que tomar essa decisão também, né? Porque eu acho que a gente lida com desafios sociais muito grandes, assim, e nem todo mundo toma a decisão, até porque é muito difícil, de utilizar o seu trabalho, as suas habilidades, os seus talentos para poder criar algum tipo de intervenção nesse contexto, né? Como é que tem sido isso para você e o que te move nessa direção também? Tá, vou te responder um pouco em flashback, né? Ou melhor, de frente para trás. Eu nunca tive tão feliz assim com a minha profissão e com essa capacidade da comunhão entre o exercício profissional e a minha possibilidade de diálogo, de participação social, que inclusive me ajuda muito no meu exercício profissional. Sim. Né? As visitas, as presenças, a minha, digamos, meu relacionamento com territórios no mercado de trabalho, que ainda é muito pouco diverso, me dá uma vantagem comparativa, né, e competitiva em relação aos meus colegas muito grandes. Eu não vou fazer aqui sou eu que estou indo lá fazer a fada boa. Não, eu aprendo muito e trago muitas informações para esse quilombo de diversidade que é, por exemplo, a minha coluna no Globo. Sim. Né? Quem mais vai falar sobre, por exemplo, a tragédia da morte da Ágata, né? Aquele crime bárbaro, que eu fui para o Alemão participar das manifestações. E fui e vou, não tenho nenhum tipo de constrangimento, medo, desconfiança, insegurança, nada disso. É uma experiência de convivência, né, com o território, com as pessoas daqueles territórios, que poucos jornalistas no Rio de Janeiro e talvez no Brasil têm. E eu tenho. Eu me sinto muito realizada profissionalmente de poder fazer
essas pontes. Ao mesmo tempo eu falo com presidente de banco, né? Com autoridades, com políticos, com ministros, etc. Então, eu acho que isso é a essência da minha missão profissional, que até é religiosa, porque a minha missão religiosa também é comunicar. Então eu preciso estar em todos os cantos fazendo essas costuras. Que bonito. Mas por que é bonito? Porque depois você tem o autoconhecimento de qual é a sua missão mística, né? De fé nesse plano, também alivia. Você passa a ter menos pressa, você consegue se dedicar mais intensamente. Então é isso, então ok, então eu já sei para quem dizer não, né? E que picada pegar, que caminho pegar. Mas tem mais uma dimensão dessa felicidade que eu preciso te falar. E aí é que eu vou lá para trás. Eu terminei a faculdade e entrei no mercado de trabalho num momento em que era muito raro, quase invisível a presença de negros e negras no jornalismo, nesses ambientes de classe média, né? Que a gente chama de classe média, mas é de rico, né? A gente fala classe média alta, mas a desigualdade brasileira, estamos falando de rico. E eu senti uma solidão muito grande, sabe? A solidão de quem faz essas travessias, deixa o ponto de origem, vai acumulando uma bagagem, chega num ponto de destino e quando você chega no destino você já não pertence mais a lugar algum. Eu acho que você sente isso também. Sim. Então você tem uma sensação de falta de pertencimento, né? Sim. Uma solidão muito, muito grande. E por que hoje eu me sinto mais feliz? Porque nessa última década e meia, com a transformação toda do acesso à universidade, né, dos jovens, das mulheres, dos homens negros que entraram na faculdade, você teve um efeito de ampliação da classe média, da visibilidade dos negros. E eu fiz muitos amigos. A maioria delas mais novas que eu, né, mulheres de 35, 38, 40 anos, 10 anos, quase uma geração a menos, e que eu sou amiga porque a gente compartilha esse modo de vida para onde eu migrei mais cedo. Então eu me sinto assim, puxa, tô sentadinha aqui numa cadeira esperando meu pessoal chegar, sabe? Sim. E eles estão chegando. Por outro lado, o que me dá muita preocupação é a interrupção desse processo, né? E a gente vive estranhamente um período de ameaça, né, de retrocesso. Isso é uma coisa que tem me preocupado muito. Para estar atualizado hoje em dia, não basta assistir o Jornal da Noite na TV. A gente precisa de fontes de informação que sejam capazes de fazer recortes que nos contemplem. Especializado na temática afro-brasileira, o Alma Preta é uma agência de jornalismo independente, que fala a partir das questões sociais de raça, gênero e justiça criminal. Dentre os conteúdos você encontra reportagens, colunas, análises e produções audiovisuais. Tem também o R Pretas, um coletivo idealizado por 3 mulheres pretas da área de relações públicas, que busca estruturar e pensar comunicação voltada à cultura preta e periférica local. Para além do online, existem também pessoas que nos representam no offline. Por exemplo, Joyce Ribeiro, que aos 41 anos de idade é a primeira jornalista negra do Brasil a ocupar a bancada de um jornal diário em rede nacional. Nessa lista também está Silvia Nascimento, coordenadora do site Mundo Negro, uma das primeiras jornalistas negras a comandar um espaço na internet segmentado para o público afro-brasileiro. Tá na hora da gente começar a consumir conteúdos que sejam feitos por nós e para nós. Eu sou Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes de hoje. Até amanhã. E como é que o samba entra nessa história? Nesse dia que a gente se conheceu, você me disse assim, porque às vezes é muito estranho ser a jornalista que é sambista e que é mãe, e as pessoas não têm muito essa expectativa dessa imagem. Mas eu tenho certeza que, pelo que você traz disso, pela maneira como você abraça isso, eu acredito que é uma dimensão que te atravessa a vida inteira, né? Como exatamente. É engraçado porque muita gente agora eu acho até menos, porque eu já sou sabidamente uma pessoa do samba, né? Mas havia um estranhamento, tipo, você é uma jornalista de economia? Uma vez eu lembro que eu estava na Feira das Iabás, que era um evento
mensal, né, no Rio de Janeiro, e que agora ficou raro por conta desse ambiente todo de crise e de falta de apoio à cultura. Mas aí veio uma pessoa e falou assim: você é irmã da Flávia Oliveira? Eu falei: não, eu sou a Flávia Oliveira. Aí ela falou: mas você aqui no samba, na Feira das Iabás? Tipo assim, eu falei: olha, deixa eu te contar uma coisa, o samba tá na minha vida muito antes da economia, né? Sim. Antes, no princípio, era o samba. O carnaval das escolas de samba, que é minha grande paixão, né? Eu lembro, no apartamento de Irajá, nos dias de desfile, a gente trazia colchão para a sala e passava a noite assistindo aqueles desfiles na televisão, numa televisão 20 polegadas. Nenhum luxo, zero de luxo. Mas assim, comprava os LPs de samba enredo, eu tenho vários aqui, dos anos 80, decorava todos os sambas, então eu sei vários, quase tudo, ainda me lembro. Assistia tudo, minha mãe fazia pastéis, ficava pastéis de madrugada e a gente ficava comendo, eu não bebia na época, né? Era menina ainda. Mas isso é uma coisa que está completamente presente na minha história de vida. Então, assim, não vejo nenhuma contradição. Quando eu pude, eu comecei a desfilar. Eu desfilei pela primeira vez em 1998. Não foi na Beija-Flor, foi na Unidos da Tijuca. O enredo era Vasco da Gama, porque eu sou vascaína, fui com uns amigos que estavam desfilando por causa do Vasco. A escola foi rebaixada, mas eu não esmoreci. No ano seguinte, desfilei pela primeira vez na Beija-Flor, em 1999, o enredo era Araxá, um samba que eu amo até hoje. E já desfilei esses anos todos, já perdi a conta. Meu bem, e pensando nessas coisas todas que você nessas coisas todas, o que conecta isso tudo e o que te move nesse mundo, no teu trabalho, na tua religião, no samba, no mundo, na vida? Falei do trabalho, da família, dos meus amigos, do meu samba, essa dimensão da cultura e do lazer, que é fundamental para a nossa saúde, né? Saúde física e mental. E tem a fé, sabe? Eu falei uma vez para Ana Paula Lisboa, no Querendo o Assunto dela, e vou falar com você também, assim. Depois da maternidade, ou talvez junto com a maternidade, o candomblé foi a coisa mais bonita que já me aconteceu. Então, assim, eu tenho muita fé. É uma relação de devoção mesmo que eu tenho, sabe? Pelos meus orixás. Eu me emociono porque é um privilégio tão grande você ser escolhida, ainda que tardiamente, né? Eu fui criada na Umbanda, minha mãe me fez fazer primeira comunhão, teve tudo isso. E no candomblé eu cheguei pelos caminhos que tinham que ser. Sim. Eu não teria procurado, eu fui, na verdade, procurar uma ajuda para um amigo que adoeceu e eu nunca mais saí, né? E os orixás são tudo na minha vida, sabe? A Isabela brinca assim, fala: cara, como você aluga os orixás? Eu falo: não alugo, eles estão em mim, sabe? É muito natural eu entrar no carro e falar: Ogum, Exu, tô indo, sabe? Preciso ir e voltar em segurança. Eu tenho missões a cumprir, né? Então, eu preciso dessa companhia no meu caminho, para que os meus caminhos sejam seguros. E nem sempre eu transito em lugares seguros, em espaços seguros. E eu não estou falando só de favela com tráfico ou milícia, não. Estou falando das altas rodas, né? Sem dúvida. Nem todos os espaços que eu transito são seguros, mas eu paro tudo que eu tiver que fazer. Não deixo uma obrigação devendo, sabe? Para Iemanjá, eu chamo ela o tempo inteiro. Eu sinto ela. Outro dia eu contei, aqui em casa tem 24 imagens de Iemanjá, porque eu ganho, eu compro, onde eu vou eu trago meu Iemanjá. Eu adoro meu pai, o Baloaê, sabe? Penso nele no sol do meio-dia, peço proteção para guardar o meu corpo, né, das doenças. Tenho muita fé, peço muito a Oxum pela minha filha, eu que sou uma filha de Oxum e uma mãe de uma menina de Oxum.
a Oxóssi, que é o orixá do meu marido, tem um monte de Oxóssi que me cerca. Então, assim, eu tenho uma representação de cada um, né, aqui em casa, e eu levo eles comigo o tempo inteiro. E acho que nesse momento, afora a fé e a devoção religiosa, minhas obrigações, há um dever político do povo de santo, nos dias de hoje, de não mais se esconder. Não é mais seguro se esconder. Sabia? Uhum. Teve um tempo em que era melhor se esconder. Muita coisa, inclusive da religião, ela passa a existir por conta disso. Para atuar nas frestas, para atuar discretamente, para não ser perseguido, exterminado, etc. A disputa agora é civilizatória. Tem a ver com direitos constitucionais universais de liberdade, de direitos civis, direitos fundamentais, de liberdade religiosa. Então é hora da gente se mostrar como dever político e não apenas como orgulho religioso que tem. E que impacto que você quer deixar no mundo com as coisas, com essas coisas todas que você faz e com essas coisas todas que te movimentam? Olha, eu acho que minha missão é essa de comunicação, das travessias, de fazer esses nós. Maravilhoso. Se eu for lembrada como essa pessoa que dialoga com diferentes vozes, né, e tentou construir um mínimo que seja de harmonia, a utopia da harmonia, da convivência, eu já vou estar bem feliz, sabe? Que lindo, que lindo. Muito obrigada. Que lindo ter você. Que conversa boa. Que bom. Muito obrigada, muito Foi obrigada. muito bom para mim também. Adorei. Reafirmar as minhas convicções É sobre e provas. isso. É Tenho sobre provas e convicções. Maravilhosa, muito obrigada de coração. E é isso, estamos juntos. Estamos. E multiplicando essas coisas todas aí, porque é isso mesmo, é um outro projeto civilizatório que a gente está disputando, que a gente está construindo. E esse projeto é sobre potências, é para falar de potências. Isso. Eu acho que a gente tem muita coisa potente e Dessa importante nossa beleza, assim, né? Pra fazer. A vida é dura, os caminhos são duros. Nunca disseram que foi simples, mas tem muita beleza Sim. nessa trajetória. Né? isso. E hoje está bonito de ver. Sim. Mesmo com esse cenário feio, tem muita coisa bonita pra gente ver. A gente se está orgulhar. fazendo muita coisa bonita, muita coisa importante. Tá É sim. isso aí. Muito obrigada, de coração. Eu te agradeço. Agradeço a visita. Abraço e agradeço, como diria Betânia. É isso.